em casa. E é isso. O Lucas Moura, a situação foi atualizada agora todo mundo, né? Sobretudo pelo Moisés Cunha, especialista no joelho, que o atendeu, né? Que já fui no Moisés Cunha também, viu? Foi para cuidar do joelho? Para cuidar do joelho. Então, e ele, no detalhe, né? No dia do jogo com o Libertad, já aquela questão da cápsula do joelho, tal, mas ele falou mais na questão prática de uma consequência da pancada que ele tomou no jogo contra o Palmeiras. Ele tentou voltar, inflamou o local, ainda tem ele teve um estiramento na parte de trás do joelho, por isso que ele fala cápsula e tudo mais. E esse estiramento ainda não foi completamente cicatrizado, então ele voltou, mas voltou a sentir também com qualquer impacto que ele tivesse, né? E ele explicou, o doutor Moisés, lá pela característica de jogo do Lucas, mudança de direção o tempo todo e tudo mais, que é uma parte que ele força em todos os movimentos que faz. Até ele falou que se fosse um jogador de uma outra posição, de uma outra característica, talvez não fosse um caso de ter que parar de novo, de ter que conviver com a dor e uma dor controlada, dependendo do movimento que você faz. Foi mais ou menos o que ele explicou. Sei lá, fosse essa lesão do Oscar, possivelmente ele não precisasse parar de novo até desinflamar completamente o local, até cicatrizar completamente esse estiramento, né? Mas, colocado isso, ele só volta depois do Mundial de Clubes. Se ele voltar imediatamente depois do Mundial de Clubes, já é uma questão. Ele falou, não menos de 2 meses. E 2 meses, a partir de agora, é o período justamente para o São Paulo retomar as atividades. Jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã. No Maracanã. Depois do Mundial de Clubes. Espero que o Lucas esteja pronto lá. Então, na maratona de 20 jogos, ainda faltam 6. O São Paulo não terá Lucas nessas 6 partidas. E praticamente não teve Lucas nessas 20 partidas. Isso. Esse ano o Lucas jogou muito pouco, né? Jogou no Paulista, se machucou na semifinal, não voltou, jogou meio jogo lá contra o Allianz, contra o Palmeiras no Allianz, e daí em diante só departamento médico. Muito bem, a gente vai falar agora então do possível time que vai entrar em campo, porque, como o Orlando falou, né, tá todo mundo meio machucado, não, muito cansado, e o jogo não dá para rifar, né? É melhor, como diz o Arnaldo, rifar na terça-feira rifar não, né? Poupar na terça-feira contra o Náutico, é Copa do Brasil, eliminatória, enfim. O São Paulo tá bem encalacrado, mas quem não tá encalacrado é ele, viu, Arnaldo? Quem? Ele já aqui. na sua cabeça ali, ó. Aí, ó. Tá precisando de um Tadala natural para ver se dá um up no seu desempenho no Brasileiro. E em casa, sobretudo. Em casa, sobretudo. Só que é isso que você falou, né? Jogou quarta-feira, se esfolou, jogou com a menos, teve que se matou em campo e tal. Quem será que vai para campo? Será que o Luca vai ter chance, por exemplo, agora que é a sensação do time? E aí? Eu acho que alguns minutos, provavelmente. Para começar jogando, acho um pouco difícil, né? O menino jogou 10 minutos, fez um golaço, mas a gente até estava notando no estádio, né? Quando ele ainda, nos choques, nas trombadas, ainda está se situando, né? No jogo dos adultos, né? O fato é que, Tironi, contra o Libertad, 2 jogadores saíram por contusão, em tese, por dores. Isso. O Juan no intervalo e o Ferreirinha, né? Porque a gente nunca sabe a questão do Ferreirinha, porque ele sempre pede substituição meio com depois de perder um gol. Também. Não, também. Também, mas assim, ele não teve lesões nesse período, mas aliás são 2 caras que vêm, esses 2, o Alisson também que foi expulso, talvez os 3 que mais em sequência viessem jogando, né? Tem isso também, né? O mais deles, né? O Alisson não jogou nada, jogou só 15 minutos. Já deu para descansar, né? Vamos combinar. Já deu para dar uma descansadinha. Sim, no treino da sexta, que não serviu para nada, o São Paulo, o Zubeldia não conseguiu reunir 11 jogadores, fazer o treino de bola parada, por isso o treino no sábado. No treino na sexta não foram a campo o Juan e o Ferreirinha, dos que estavam jogando contra o Libertad. Eles não estão fora do jogo, mas também não treinaram. Exatamente. E aí, né, o Juan, eu acho que seria uma besteira forçar, né? O Arboleda já voltou,
né? O Arboleda jogou o segundo tempo. E poderia ser uma opção clara aí em relação ao Ferreirinha, aí é mais difícil, não tem Lucas, não tem muitos. Aí é o Luca, né? Vai fazer o quê? Mas começar jogando. Pois não dá, ruim. né? Aí é. O Ferreirão joga na esquerda? Não, pode jogar. Não, mas daí quando na direita, o Cédric, para a galera. Mas aliás, o Cédric seria um outro que, mesmo estando presente no treino da sexta, saiu morto. Saiu morto. Inclusive caiu de rendimento. Eu acho até mais provável jogar o Ferrarese como lateral o tempo todo e não o Cédric, desde que o São Paulo tenha os 2 pontas. O Ferreirão e o Ferreirinha. E mudar o sistema. Essa é a questão, né? Já teve um outro jogo que o Alves jogou na ponta e não funcionou muito. Né? Não funcionou. Foi contra o Náutico, foi isso? Foi, exatamente. Isso mesmo. Com o Luciano de 10, né? E o Luciano, é engraçado, né? Porque a gente fala, não, esse não tem, mas aí, bom, não tem o Luciano, mas daí o Luciano ia fazer o quê? Como que ele podia jogar, né? Pois é, né? Aí teria que. Aí que tá, isso eu tô falando, mudar o sistema, jogar com 4 no meio. Não tem tempo para treinar essa bendita dessa alternativa, né? Botar sei lá, o Alisson, Pablo e Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Enfim, então fica essa situação de cobertura muito curto do meio para frente, né? Tem sido assim. E acho que o Zubeldia talvez espere até pelos últimos anos, pela recuperação do Ferreirinha para fazer o time que vem jogando relativamente bem, com Alisson, Marcos Antônio, Oscar, possivelmente começando de novo. Sim. Essa Ferreirão, é uma questão. Você prefere que o Oscar começasse ou que o Oscar entrasse depois? Eu prefiro ele começando. Eu também prefiro ele começando, que ele seja substituído depois, sei lá. Aí, sei lá, São Paulo tá ganhando, seria substituído pelo Bobadilha. Se o São Paulo tá perdendo... foi no outro jogo, né? O São Paulo nem tava ganhando, ele foi substituído, né? Não foi porque ele acabou jogando de volante. Por causa da expulsão do Alisson. Agora, o Pablo Maia tá de volta. Será que ele não volta ainda? Quando ele voltar, também nem sabe se ele vai ganhar a vaga, né? Porque os dois estão jogando bem, o Alisson e o... ele tirar a vaga do Marcos Antônio hoje, eu acho que ele vai ter que dar uma camelada. Que o Alisson foi expulso, então ele tá descansado. Mas poderia ser, tipo, Pablo Maia e Marcos Antônio? Poderia, mas acho que aí a única vantagem da expulsão do Alisson, a única, que ele tá descansado. Ele está descansado. E ele tem saída de jogo, inclusive o cara que sai jogando lá de trás, né? Exato. Muitas vezes. Então acho que ele não vai mexer por enquanto. E também o Pablo, ele não começou jogando ainda, né? Ele só entrou. Ou seja, tem um nó aí para ser resolvido, né? São vários nós, né? E a galera falta jogador nesse momento, absurdamente. São Paulo precisa urgentemente da parada, mas até a parada precisa ganhar algum jogo na marra. Algum jogo não. Alguns jogos, no plural, na marra em casa. De resto, vai todo mundo, né? André Silva. Muita gente falou, não, tem que dar chance pro Rian, porque o André Silva não tá bem. Tem que dar chance para os 3 pontos, né? Eu acho que essa é a questão, né? Tem que jogar os melhores, né, nesse momento, né? E o Wendel tá recuperado, pelo menos? Quem? O Wendel. O Wendel já ficou no banco lá, o Wendel tá ok. Poderia ser uma opção para começar no lugar do Enzo, que se desgastou bastante, né? Aí pode ser também, né? Se ele quiser dar um pouco mais de gás, se ele fizesse uma defesa, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Wendel, 3 dos 4 não começaram jogando contra o... Estão descansados, ok. Poderia ser. Na verdade, na parte de trás é o menor dos problemas, né? Tá o menor dos problemas. Do zagueiro e tal. A coisa enrosca do Marcos Antônio. Do meio já não tá ficando tanto mais, né? Porque já voltou o Pablo e tal, lá. Agora, do Marcos Antônio para frente, complica. Aí complica. Enfim. E assim, vamos lá, tem uma coisa... Fala. Pode falar. Não, eu ia fazer o meu time, vai. Atrás é isso aí. Aí acho que ia ser Alisson. Isso aí Marcos... com essa linha que eu falei? Não, aí Enzo Ferrarese. ou Wendel. Eu até prefiro o Enzo, mas se ele tiver muito baleado, vai o Wendel. Mas isso, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo ou Wendel. Aí, Alisson, Marcos Antônio, e aí eu ia com Oscar. E aí, André, Ferreirão. Se tiver o Ferreirinha, Ferreirinha. Se não tiver, aí que complica, bicho. Luca de cara, vai, arrisca. Sei lá. Nossa senhora. Duro, difícil, né? Difícil.
Enfim. E o Grêmio também, vamos combinar que não é que... Se ele tivesse, só uma última coisa, né? Se ele tivesse um pouco mais de disponibilidade para atuar nessa função, tal, você falou do Luciano, né? Poderia ser até André, Luciano e Ferreirão. O André isso de um lado, o Luciano mais no meio, revezando um pouco. Como foi o final? Final não, como foi a partezinha do jogo contra o Libertad, né? Quando eu acho que isso não é descartado, não. Jogador grande, enfim, né? Pois não é louco você imaginar que você não tem jogador e o Luciano não vai entrar? É maluco isso. Exato. Enfim. Mas o Grêmio... Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, no Brasileiro, tem um monte de pendurados já. Né? É verdade. E aí, quem? Porque já tinha contra o Palmeiras, São Paulo praticamente não tomou cartão. E a sequência agora, depois do Grêmio, Mirassol em casa, precisa ganhar também, né? E assim vai, né? Então, assim, dos pendurados, tem 3 titulares importantes. Alisson, André Silva e Ferreirinha. E mais 2 do banco. O Bobadilha e o Rodriguinho, rapaz do céu. Rodriguinho já tá pendurado. O vai ficar pendurado há muito tempo. Porque assim, imagine, né, do jeito que tá o cobertura do meio para frente, se você perde suspensos o André Silva e o Ferreirinha ao mesmo tempo, acabou o time. Não tem, você tem que botar o sub-20. Aí Rian, essa turma aí, velho. Tá. Muito bem. O Grêmio, que a gente tá falando, é um jogo difícil e tal, mas vamos combinar, o Grêmio não ganha 300 jogos também, empata em casa com o Godoy Cruz, não vai bem o Grêmio, vem bem mal, aliás. Eu acho que daquela... quem time que é pior do que o São Paulo, o elenco? Eu acho do Grêmio pior, por exemplo. Sim. Eu acho que... O Mano Menezes entrou, mas até agora não decolou, né? O Grêmio tem os mesmos 9 pontos que o São Paulo no Brasileiro, só tem mais vitórias, né? E o empate do Godoy Cruz praticamente dá ao Grêmio a segunda colocação da chave, então ele vai ter que jogar aqueles 2 jogos extra ainda, né? Isso. Na Copa Sul-Americana com quem vier da Libertadores. E na verdade, assim, né? No Brasileiro, não ganha de ninguém, mas ele está 4 sem perder. Ele ganhou o penúltimo e empatou o último. Ele está numa pegada meio São Paulo sobrevivendo ali né? Por parecido, isso jogo, aliás. Por isso, jogando em casa, você não pode perder esse jogo, nem empatar. Pois é. Nesse jogo, ele vai ter a volta de vários jogadores, né? Alguns vão começar jogando, outros não. Tem uma outra coisa, o São Paulo joga contra o Náutico na terça-feira, a volta da Copa do Brasil, precisando pelo menos empatar, o Grêmio precisa ganhar do CSA no meio de semana, porque ele perdeu o primeiro jogo, né, em Maceió. Isso. O goleiro é o Volpe, que está sendo contestado. O Grêmio está procurando outro goleiro, pra você ter uma ideia. Né? Já, né? Ele acabou de chegar. O Volpe está sendo contestado. O goleiro do Grêmio está uma dificuldade grande. O goleiro é o Volpe, mas quem pode voltar? Tem um dos principais jogadores do Vidia Sante, o paraguaio, estava machucado, se recuperou. A dúvida é se ele começa jogando ou se o Mano guarda ele para o jogo do CSA. Edenilson pode voltar. O lateral esquerdo, Marlon, que era do Cruzeiro de São Paulo, tentou contratar um momento lá. Ele não pode jogar a Sul-Americana, então ele está inteiro para jogar esse jogo do Brasileiro. Né, vai jogar o Bright White. Eles têm alguns jogadores, o Pavão argentino que estava machucado também está recuperado. Então, alguns jogadores, aproveitando que o Grêmio tem um intervalo maior, terça para sábado, ele tem alguns retornos, né? Então, o jogo de hoje, galera, o São Paulo tem que ganhar, porque o São Paulo está na parte de baixo da tabela ali, junto com o próprio Grêmio. Então, vai ser o confronto direto para os 2 times aí. Eu acho que o Grêmio vai vir jogar pelo empate, vai jogar de contra-ataque, vai vir jogar pelo empate. Eu acho que o pontinho para eles é bom. Mesmo brigando lá embaixo, na parte de baixo da tabela com o São Paulo também, mas a gente tem que ganhar o jogo. O São Paulo tem que ganhar o jogo, tá muito mal no Brasileiro. Se o São Paulo ganhar, respira, vai pra metade da tabela ali. Então o Lucas vai ficar mais um tempinho fora aí, né? A gente viu que só volta depois do Mundial, né? Então essa parada aí só volta depois da parada, né? Mas é isso, confronto direto e nós temos que ganhar esse jogo, velho. Tem que ganhar esse jogo e bora ver aí se a gente consegue ganhar hoje. E vamos torcer, viu? Vamos torcer, porque o Brasileirão não é brincadeira não. Começa lá embaixo, a gente sabe que o Brasileirão começa mal, pra recuperar depois é muito difícil, né? Então comenta aí a opinião de vocês aí,
o palpite do jogo de hoje. Vamos São Paulo. E hoje é ganhar, ganhar ou ganhar.